A revogação do decreto que aumentou a alíquota sobre o IOF, aprovada na Câmara dos Deputados ontem pela maioria de 383 parlamentares contra 98, tem repercutido bastante, viu? Traição de ex-ministros e erro de petistas na derrota imposta pelo Congresso ao governo Lula são alguns dos pontos que têm dado o que falar. Um dos personagens ontem foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse ser necessário que o governo tenha mais diálogo com o Congresso. É sim uma derrota para o governo, mas foi construída a várias mãos. Porque a Câmara deu uma votação expressiva, o Senado, num acordo, daria também uma votação expressiva, mas acho que agora é hora de todos nós pararmos, conversarmos mais, construirmos as convergências e o que é necessário para o Brasil, porque eu não tenho dúvida que nem senadores e senadoras, deputados e deputadas não estão aqui para trabalhar contra o Brasil e contra os brasileiros. Ao contrário, nós estamos aqui todos os dias colocando as nossas posições, favoráveis ou contrários às matérias. Mas nós muito mais ajudamos o governo do que atrapalhamos. Ao contrário, eu acho que nós só ajudamos, em alguns pontos como esse nós divergimos e legitimamente nós nos debruçamos sobre esse projeto que foi votado hoje com ampla maioria no Senado por um acordo e com ampla maioria na Câmara dos Deputados. Agora é a partir de amanhã construir a agenda do Brasil e dos brasileiros sem assodamento e, se possível, conversando um pouco mais com o Congresso brasileiro, com a Câmara e com o Senado. E quem tem para a gente mais informações direto de Brasília, né, sobre a repercussão aí desse caso do IOF é a repórter Lara Alves. Lara, os ânimos continuam exaltados por aí? Boa noite para você. Ei, Síria, boa noite para você, também para o André, para a Larissa. Pois é, os ânimos continuam sim exaltados, mas o clima geral hoje em Brasília em relação a essa decisão do Congresso de derrubar o decreto que elevou as alíquotas do IOF é um sentimento geral de ressaca. Foi um grande dia de ressaca aqui, principalmente na base do governo e também no Palácio do Planalto. E também um dia para tentar analisar o que pode ser feito a partir de agora e deixar as coisas assentarem um pouco. Bom, é importante a gente dizer e relembrar também para quem nos acompanha que essa movimentação para derrubar o decreto do IOF pegou de surpresa as lideranças do governo aqui no Congresso Nacional, porque ela surgiu primeiro de um tweet publicado na noite de terça-feira pelo presidente da Câmara dos Deputados. Vale lembrar que a expectativa inicial é que essa semana fosse uma semana mais parada aqui no Congresso Nacional, por conta das festividades do São João. Muitos parlamentares são do Nordeste do país e normalmente essa é uma semana de recesso branco, um recesso informal aqui na Câmara e também no Senado. Bom, no dia de São João, então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é da Paraíba, anunciou, então, de noite que votaria no dia seguinte, no caso ontem, o projeto de decreto legislativo que foi apresentado pela oposição para derrubar o decreto do presidente Lula sobre o IOF. Esse PDL foi votado aqui na Câmara dos Deputados e também surpreendendo... Milky. Será que a gente perdeu o contato com a Lara? Pelo presidente... Ah, sim. Não estou conseguindo ouvir a Lara. Eu também estou sem contato. Não sei se a gente está com o áudio dela ou não. Oi, vocês me ouvem? Ah, Lara, então vamos lá, Lara, vamos continuar aqui. A gente perdeu aqui o finalzinho da sua fala, mas continuando aqui, o governo federal cogita, inclusive, acionar o STF para tentar reverter a decisão que derrubou, não é isso, o decreto presidencial. A análise, inclusive, aí dessa questão dentro do governo é de que a decisão do Congresso é inconstitucional. Tem se falado abertamente sobre essa possibilidade por aí, né? Exatamente, André. Olha só, ontem, depois que foi encerrada a sessão do Senado Federal, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner do PT, que é uma figura bastante próxima ao presidente Lula e ao Palácio do Planalto, deu uma entrevista aqui na saída do Congresso Nacional e disse sim que o governo avaliava a possibilidade de judicializar essa questão. Hoje, mais cedo, o advogado-geral da União, Jorge Messias, também comunicou que a AGU vai se debruçar
falar sobre esse tema para tentar judicializar e buscar um caminho. Na verdade, ele não descartou que isso aconteça. E existe uma avaliação que essa é a posição que o governo deve tomar agora, principalmente diante do impacto que a derrubada do decreto do IOF pode gerar. E aí estamos falando de um impacto orçamentário e financeiro. Existe uma preocupação muito grande do ministro Fernando Haddad e também da ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais sobre como isso pode impactar financeiramente e o orçamento do país nos próximos meses, mas principalmente em 2026, André. Pois é, Lara, obrigado pela resposta. E, né, Siri, a gente tem aí acompanhado isso detalhadamente, né? Pois é, outro ponto para colocar um tempero a mais aí nesse assunto, Lara, é que o deputado Arthur Lira, né, decidiu adiar aí o parecer sobre a isenção do imposto de renda após a derrota do IOF. Inicialmente, parece que a data prevista para discutir o assunto seria amanhã, né? Como que essa notícia foi recebida aí pela base governista? Então, Círia, a base, na verdade, está reagindo muito mal a tudo que tem acontecido e, na verdade, falta até um pouco de reação da base do governo para entender quais são os próximos passos e o que vai ser feito, principalmente nos próximos dias e nas próximas semanas. De fato, havia uma previsão inicial de que o deputado Arthur Lira, ex-presidente aqui da Câmara dos Deputados, apresentasse esse relatório, um parecer sobre aquele projeto de lei que aumenta para R$5.000 a faixa de isenção do imposto de renda, mas ele optou por não fazer isso, avaliou que não era este o momento mais adequado. De fato, há um sinal da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal de deixar que o governo amargue um pouco essa derrota que aconteceu ontem aqui no Congresso Nacional. E amanhã tem um fato bastante importante na agenda e que pode definir, sim, um pouco do clima para a próxima semana, ainda que exista a previsão de que não aconteçam sessões aqui na Câmara na próxima semana. Tem uma audiência marcada no Supremo Tribunal Federal com o ministro Flávio Dino, que é o relator geral de todas as ações relacionadas às emendas parlamentares. E dessa audiência vão participar os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Eles vão discutir a constitucionalidade das emendas impositivas, que são aquelas emendas de pagamento obrigatório. Basicamente, Alcolumbre e Hugo Mota, vão ao Supremo Tribunal Federal defender a importância dessas emendas impositivas para o Congresso Nacional e também para os redutos eleitorais. É importante saber o que vai acontecer amanhã, porque existe uma avaliação geral nos bastidores da casa de que todas as decisões de Flávio Dino sobre as emendas, inclusive de represar essa liberação das emendas, e de dificultar esses processos, vem também de uma relação de Flávio Dino com o presidente Lula. E aí vale lembrar que Dino foi ministro da Justiça do presidente Lula e foi indicado para a cadeira no Supremo Tribunal Federal também pelo presidente. Então agora a gente precisa ver como fica essa questão das emendas. Vale lembrar que o governo tem demorado a soltar esses valores para os deputados e senadores. Existe uma avaliação interna aqui na Câmara de que há inclusive má vontade do governo, ainda que a ministra Gleisi Hoffmann negue, mas isso é de fato determinante para dizer como fica o clima aqui no Congresso Nacional e como os parlamentares vão reagir às próximas propostas que são de interesse do governo e também a uma eventual judicialização da questão do IOF. É isso aí, Lara Alves falando ao vivo de Brasília, e quem também está lá em Brasília para falar com a gente é a Larissa Arantes, que vai trazer mais uma análise sobre esse assunto também. Ô Larissa, de um lado a direita puxa a corda, de outro lado a esquerda puxa a corda. Já tem algum palpite de que lado vai arrebentar, não? Opa, vocês me ouvem agora? Ouvimos. Agora sim. Agora sim, gente, hoje o áudio não está a nosso favor, mas dessa vez foi um erro meu mesmo. Muita coisa aconteceu nesses últimos dias. Como a Lara disse, não era algo esperado, porque, de fato, os parlamentares costumavam pegar essa semana aí de comemorações do São João, né, de festas juninas, que é algo muito forte, principalmente no Nordeste, emendavam, mas não. Muita coisa acontecendo. Então, o que a gente viu, sim, foi uma derrota do governo, e o que chama mais atenção ainda, pelo menos na minha avaliação, André e Síria, é como o presidente do Senado não se sentiu constrangido em nenhum momento nessa articulação, nessa negociação, juntamente com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que resultou numa derrota do governo, né? A gente lembra que havia
todo um clima de alinhamento entre Alcolumbre e o governo. Mota, ora dava sinais de que estava com o governo, ora dava sinais de que não estava tanto assim com o governo, e agora, de fato, selou essa posição de não estar claramente alinhado ao governo. Mas o que chama atenção nisso é justamente Alcolumbre, como que ele não só defendeu ali nessa sonora, inclusive, que a gente acabou de ouvir, defendeu que foi algo a muitas mãos, meio que tirando, para não dizer que foi ele e Mota sozinhos que articularam, ok, mas é importante a gente lembrar que ele deixou ali momentaneamente de presidir a sessão do Senado para votar, né? E aí a gente teve uma decisão, por exemplo, quando ele faz isso, para aprovar o aumento de cadeiras de deputados, por exemplo, né? Que não necessariamente é uma derrota para o governo, mas que aconteceu em todo esse contexto de derrubada do decreto do IOF. Logo depois tem essa votação do aumento de cadeiras na Câmara, que apesar de não ser algo contra o governo, é algo que sim dificulta as contas públicas. E se a gente pega o caixa do governo hoje, um dos principais desafios, um dos principais problemas é justamente tentar conseguir mais receita, e era isso que o governo tentava em relação ao IOF. Ou seja, a gente vê uma articulação do Congresso, mostrando sim, demonstrando força mais uma vez. A gente sempre conversa aqui em relação a como o Congresso ganhou mais poder com toda essa coisa do pagamento das emendas parlamentares. A Lara citou essa audiência de amanhã, então também definições importantes vão ser tomadas amanhã e que podem impactar diretamente nessa relação governo e Congresso. Ou seja, gente, cenas dos próximos capítulos depois de uma semana extremamente tumultuada, e que amanhã, numa sexta-feira que costuma ser um pouco mais tranquila aqui em Brasília, mais uma vez vamos ter definições importantes que vão impactar, claro, nos trabalhos, nas atividades na semana que vem, pessoal. Agora, Larissa, você que acompanha sempre aí os bastidores de Brasília, vem acompanhando os desdobramentos, né, de toda essa situação aí em relação ao IOF, na sua avaliação, qual que seria, ou se é que se teria uma alternativa aí para o governo, sobretudo para conseguir uma receita aí mais duradoura para substituir, se é que a gente pode falar, né, com essa palavra de substituição, esse aumento aí do IOF que estava sendo proposto? Olha, Síria, eu acho que essa é a pergunta de R$1 milhão, né? É justamente como que o governo... Quais medidas podem ser adotadas pelo governo nesse momento, justamente para conseguir mais receita? Porque muito se questionava, dizendo que o IOF, aumentar o IOF não podia ser considerado uma medida de receita, né? Muitas das críticas vieram em cima disso. Então, o governo precisa sentar agora, e poderia ter contado aí com o apoio do Congresso para oferecer essas medidas mais estruturantes para reforçar o caixa, mas parece que isso não vai acontecer. O Congresso realmente está levando aí esse embate para um outro campo, né, que é o de dar recados da insatisfação em relação à articulação junto ao governo. Mas o governo vai precisar sentar agora e ver o que é possível fazer para conseguir, de fato, esse aumento de receita, e que seja algo perene, né, gente? Porque não dá para todo ano a gente ter essa discussão de mas a gente precisa de mais receita, a gente precisa de mais receita, Congresso, né, nos ajude, vamos ser parceiros aí para conseguir isso. Não dá para a gente fazer isso todo ano. Então, acho que o grande desafio do governo agora é justamente encontrar essa medida mais perene para reforçar o caixa e tentar não cair nessa dificuldade toda mesmo, dependendo tanto de aprovações na Câmara e no Senado, que a gente viu que o clima já não está nada bom, né, pessoal? Tá certo, Larissa continua com a gente. Vamos para o nosso chat aqui, pessoal participando. Vamos ver o que a turma tá... João Wesley falando aqui do Bolsonaro também. Thalita, Joel, como sempre, Ângelo Inácio, toda a turma participando.
eu tô falando o nome de vocês aqui, mas eu espero que todos já tenham dado um like, um joinha, né, André? Tem que dar um joinha aqui, aí pra por gente. favor, gente, olha, 10, nesse momento aqui, 10 pessoas deixaram like. Então, O meu tá 21. então o meu tá desatualizado por aqui, hein? O seu número tá bem maior. Então, deixe seu like aqui pra gente e não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente tá feliz hoje aqui, né, André? Nós chegamos a 1 milhão. 1 milhão de inscritos. Somos aqui milionários de seguidores agora. De seguidores, uma maravilha. A gente vinha pedindo para vocês sempre compartilharem, sempre deixarem um like aqui, se inscreverem no canal. E chegou, né? 1 milhão de inscritos. É muita gente acompanhando, a gente agradece sempre. Muita gente acompanha aqui ao vivo. Muita gente, naturalmente, acompanha quando a gente tem os cortes depois, assiste, a gente vai acompanhando lá, vai vendo os resultados, como é que as pessoas estão assistindo e comentando também depois que a live acaba e que vem os cortes. A gente sempre vê lá e vê a turma que curte e compartilha o nosso conteúdo aqui do Tempo News e o conteúdo todo do nosso canal também. Pois é, e além de curtir, de comentar, de interagir aqui, você também pode encaminhar. Sabe aquele grupo de WhatsApp que as pessoas ficam ali discutindo assuntos o dia inteiro, né? O que está acontecendo, atualizando as notícias aí do dia, do mundo, do Brasil? Mande o link aí naquele seu grupo lá da família, dos amigos, do condomínio. Manda lá no grupo também, que aí você vai ajudar a divulgar informação de qualidade, de veracidade e muita análise também por trás de todas essas informações, não é? E agora a gente vai mudar de assunto, né, André? Vamos lá. Pois é, agora a gente vai vamos continuar falando de política lá do Congresso Nacional. Olha só, o Congresso Nacional ainda depende da sanção do presidente Lula para confirmar o aumento no número de cadeiras nas bancadas da Câmara dos Deputados. O petista tem até segunda-feira para sancionar a proposta votada e aprovada por deputados e senadores nesta quarta-feira, atendendo à exigência do Supremo Tribunal Federal, que impôs o dia 30 como prazo para o Congresso corrigir as distorções na representação dos estados na Câmara após o censo populacional. Lula pode vetar trechos do projeto de lei complementar que prevê a mudança, né? Ou até cortá-lo integralmente. Essas hipóteses são tratadas como inviáveis diante do prejuízo político, né, que poderia gerar para o presidente. A perspectiva é que ele dê sanção ainda na validade fixada pelo próprio STF, principalmente porque a Câmara e Senado construíram aí acordos e articulam meios para uma aprovação rápida. Pois é, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e Senado, Davi Alcolumbre, atuaram entre os principais patrocinadores da proposta para ampliar de 513 para 531 o número de deputados. E os gastos, entretanto, são incontestáveis, ainda que caibam, né, no orçamento hoje disponível. A direção-geral da Câmara constatou que cada deputado a mais, minha gente, custará R$3.600.000 por ano, isso a partir de 2027. E o impacto geral, porque são 18 vagas, né, é de R$65 milhões. Lara Alves, a gente falando de R$65 milhões assim pra gente, é muito dinheiro, né? Síria, é muito dinheiro. E existem ainda outros gastos que não estão sendo contemplados nesse cálculo que foi feito pela Direção-Geral da Câmara. E eu digo isso porque existe uma reforma estrutural que precisa ser feita tanto aqui no Congresso Nacional, quanto também na estrutura dos imóveis funcionais que abrigam esses deputados para garantir que eles sejam contemplados. Então, hoje a gente tem gabinetes espalhados pelos 4 anexos da Câmara dos Deputados, principalmente no anexo 4, que é uma daquelas torres maiores que a gente vê quando vê imagens aqui do Congresso, e é preciso saber onde vão ser colocados esses 18 gabinetes a mais e também onde vão ser alocados esses 18 deputados. Além disso, existe também uma grande infraestrutura. Nós estamos falando de assessores de gabinete, consultores legislativos, chefes de gabinete e outros profissionais que atuam com cada deputado. Então, existe um cálculo que pode ser ainda maior sobre o impacto financeiro dessa medida. Síria, eu queria contar para vocês, ontem foi um dia bastante intenso aqui na Câmara dos Deputados. Ele já começou com essa bomba de que seria votado o projeto de decreto legislativo para derrubar
o aumento das alíquotas do IOF, mas não foi o único ponto. Essa questão do projeto de lei complementar que aumenta em 18 o número de cadeiras aqui na Câmara dos Deputados estava ali do outro lado do corredor, no Senado Federal, e foi para votação no plenário. Um plenário esvaziado. Importante a gente dizer que as sessões que aconteceram aqui na Câmara e no Senado ontem foram sessões semipresenciais. Então, muitos parlamentares sequer estavam aqui e essa, inclusive, foi uma argumentação usada por alguns críticos à proposta do aumento de deputados para tentar adiá-la. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não aceitou e decidiu votar a proposta mesmo com o plenário do Senado. Teve um problema novamente ali com o áudio da Lara, acho que voltou. Agora sim, Lara, pode continuar, a gente ouve. Consegue me ouvir, Síria? Agora sim. Vamos lá. Eu contava para vocês que teve primeiro essa votação no Senado Federal. O senador Davi Alcolumbre, que é o presidente, fez um cálculo muito na ponta do lápis. Inclusive, essa capacidade de articulação do Davi é sempre bastante elogiada aqui nos bastidores do Congresso Nacional. E eu falo isso porque existia um número mínimo de assinaturas para que esse projeto de lei complementar fosse aprovado e garantisse o aumento das cadeiras na Câmara dos Deputados. Esse número mínimo eram 41. Davi fez uma jogada praticamente de mestre. Ele, como presidente, não pode votar. Ele então abdicou da presidência durante aquele momento da sessão e colocou em seu lugar o senador Nelsinho Trade, que tinha uma indicação de que votaria contra a proposta. Assim, ele tirava um voto contra a proposta e colocava no rol dos votos favoráveis o dele, que é um defensor dessa proposta de aumento dos deputados. Resultado, um placar apertadíssimo, 41 votos na risca para aprovar essa proposta, que sofreu alguns ajustes ali, foram feitas emendas ali no plenário, o relator, senador Marcelo Castro, acatou essas emendas e devolveu esse texto. A grande surpresa é que existia uma discussão de que esse texto podia ser votado nesta quinta-feira aqui na Câmara, mas eles decidiram que não tinha tempo a perder e Davi mandou direto para o presidente da Câmara, Hugo Mota, esse texto já ajustado. Então, os deputados votaram e encerraram essa etapa do projeto de lei complementar. E agora, o que acontece daqui para frente? Bom, o Supremo Tribunal Federal deu esse prazo que vocês já falaram, de 30 de junho, para que o Congresso dê uma solução para essa questão da representação dos estados aqui na Câmara. Agora, tudo depende de uma sanção do presidente Lula. E a expectativa é que ele não vai comprar nenhuma briga com o Congresso, não vai escalar nenhum conflito que já exista e vai dar essa sanção até esse limite do dia 30. Houve muita pressa aqui no Congresso para garantir essa aprovação. Houve também muita pressão, isso rachou algumas bancadas, por exemplo, a bancada do PL, alguns deputados foram favoráveis, outros foram contrários. Essa medida não foi unânime de forma alguma. Agora precisa dessa assinatura e da publicação no Diário Oficial da União pelo presidente Lula e a esperança é que isso aconteça antes de segunda-feira, quando acaba o prazo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá certo, Lara. Agora, Larissa Arantes, tem esse prazo que a Lara acabou de falar pra gente, segunda-feira, dia 30 de junho, e é praticamente inviável que o Lula vai comprar mais uma briga política e vai conseguir mais problema pro lado dele, né? Síria, você disse tudo, né? O governo federal, o presidente Lula ali, os aliados, eles não estão numa posição de poder comprar uma nova briga com o Congresso, né? Até porque a gente já está numa situação tão complicada que nem as pautas prioritárias do governo e pautas que pareciam ali que tinham um consenso dentro do Congresso, como a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, nem isso está caminhando, né? Então, assim, não, o governo não está numa posição de comprar mais essa briga com o Congresso e temos aí, como a Lara disse, até segunda-feira para que isso tenha uma solução final, ou seja, a sanção pelo presidente Lula, e nessas condições. Se o governo tivesse uma outra posição que não estivesse num embate tão claro com o Congresso, perdendo ali, né, tendo sucessivas derrotas quando a gente analisa essa relação com o Congresso, talvez, né, haveria ali alguma possibilidade de veto, alguma tentativa de modificação. Mas nesse estado em que o governo se encontra em relação aos deputados e senadores, a margem de manobra está quase nula, né, pessoal? Com toda certeza, Larissa, está ficando cada vez mais difícil. E o governo Lula se compra a briga, se não compra a briga, e a gente fica vendo o que, no final das contas, é muito prejudicado naturalmente é a governabilidade, né? Porque enquanto fica essa briga de um lado, briga de outro, se aumenta o número de deputados, se não aumenta o número de deputados, se a decisão
do ministro da Fazenda vai ser acatado ou não vai. Enfim, isso aí com toda certeza não é bom para nenhum de nós. E André, eu penso que, por exemplo, se o governo tivesse numa outra posição de não tanto desgaste com o Congresso, né? Se o presidente Lula vetasse essa medida de aumento das cadeiras, seria algo que iria repercutir positivamente junto à população, porque o governo também está numa briga para melhorar a sua popularidade, né? Para melhorar a sua aprovação com o cidadão. Então, um veto, né? Não deixar que isso avançasse, esse aumento de deputados, esse aumento de gasto público, teria uma repercussão positiva junto à população, né? Então, penso que se fosse um outro cenário neste momento, o governo teria outras possibilidades, inclusive, de melhorar aí essa imagem que tem junto ao cidadão. Mas, nesse momento, como a gente está falando aqui, né, pessoal, não é o caso.